Olá, nós iremos apresentar o trabalho de vibrações e sistemas mecânicos, cujo tema é dimensionamento de suporte de máquinas, estudo e análise de vibrações em uma cantoneira. O nosso grupo é composto por Nicolas Papa, Lucas Robles Pinheiro, que sou eu, e Lucas Pinheiro Correia. Aqui encontra-se o índice da nossa apresentação, que será dividido em introdução, metodologia, resultados e análises, conclusão e referências. O nosso trabalho será responsável por estudar uma cantoneira, que é uma estrutura simples usada para o suporte de máquinas em geral, e o objetivo é descobrir como a variação dos parâmetros dimensionais da mesma influirão na análise de rigidez e frequência naturais. Aqui estão os modelos ao qual nós iremos analisar, que é o modelo base e o modelo com nervura. Lembrando que os dois lados apoiados na parede foram considerados totalmente fixos. Para o modelo base, o único parâmetro que nós iremos variar é a espessura, enquanto o modelo com nervura, nós iremos variar a espessura, o diâmetro e a profundidade da nervura. A figura 4 mostra como a nervura foi idealizada. Aplicando o teorema de Pitágoras para o triângulo, chega-se a uma relação entre profundidade e diâmetro, de maneira que sempre o perfil se mantenha uma seção circular. A condição máxima indica que a profundidade deve ser igual ao raio, ou seja, metade do diâmetro. O primeiro fator que nós iremos olhar é a rigidez do sistema. Admitindo que a estrutura possa ser representada por um sistema linear, o coeficiente de rigidez pode ser obtido da mesma maneira que faríamos se fosse uma mola. Então, a razão entre o carregamento transversal aplicado na extremidade livre e a deflexão nesse ponto fornece a rigidez do modelo. Para o sistema, foi aplicado um carregamento de 47 newtons, correspondente à tensão máxima igual ao limite de escoamento do material. Lembrando que toda a análise foi usado um modelo de elementos finitos através do software ANSYS. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Lucas. Vou dar sequência aqui na explicação do nosso trabalho. Em cima da metodologia, a gente também vai analisar os módulos, né? Os primeiros 8 módulos vibrar. E teremos também esses 8 módulos para o modelo com nervura. Os módulos que não possuem correspondência com as figuras não foram considerados. A gente também vai fazer uso do software ANSYS. A gente verifica aqui nas imagens como se comporta basicamente cada módulo, sendo que o módulo 3, 4, nessa imagem, eles vibram de maneira torsional. Os outros são mais de maneira deflexiva. Seguindo aqui até o 8º módulo, a gente vê que o 7º também, ou seja, 3, 4, 7, são os módulos torsionais. Então a gente verifica aqui no vídeo como basicamente se comporta um modo torsional à esquerda e o modo deflexivo à direita. Aproveita aí a animação. Então, já partindo, o que a gente conclui dentro dos resultados e análise? Fazer uma análise estática do modelo base, a gente verifica o crescimento exponencial da rigidez. No próximo gráfico, a gente verifica a tensão em função da espessura. E aumentando a espessura novamente, a gente verifica já em contrapartida um decréscimo exponencial da tensão em megapascal. Já para a análise modal, a gente pode enxergar no gráfico de frequência natural com a espessura, que aumentando a espessura, mesmo que pequeno, aqui nos modos de frequências menores, todos aumentam de forma linear. Olá, eu sou o Nicolas, vou dar continuidade à apresentação a partir de agora. Vamos agora analisar os dados obtidos para o modelo com nervura. A superfície de rigidez ilustra o comportamento do coeficiente de rigidez em função da profundidade e do diâmetro da nervura. Como podemos notar nos gráficos,
O aumento de ambos os parâmetros, profundidade e diâmetro, proporcionam um aumento da rigidez. Outro ponto relevante que podemos perceber é que o efeito da profundidade é muito mais significativo do que o diâmetro. O efeito da espessura pode ser visto pelas vistas frontais. Vemos aqui que conforme aumentamos a espessura, a superfície se torna mais inclinada e, portanto, os valores de rigidez também são aumentados. Bom, essas tabelas ilustram em termos percentuais os ganhos obtidos pela nervura. Na rigidez, que é a tabela superior, foi possível obter um valor 3 vezes maior de rigidez comparado ao modelo base. Em relação à tensão, só foi possível obter uma redução nos valores para valores de profundidade igual a 5 mm. De modo geral, observando as tabelas, percebemos que o ganho percentual tanto de rigidez quanto de tensão são menores quando aumentamos a espessura. Saindo da análise estática e indo para a análise modal, vamos observar novamente como as frequências naturais variam à medida que aumentamos os parâmetros. Nesse primeiro caso, mantivemos o diâmetro e espessura constantes. Nota-se que o aumento da profundidade aumenta significativamente as frequências naturais dos modos 1, 2, 5, 6 e 8, que representam os modos de deflexão. Os modos 3, 4 e 7 permanecem praticamente constantes. Esses modos, como já foi ilustrado anteriormente, representam os modos torsionais. Nessa outra combinação, mantivemos a espessura e a profundidade constante e variamos o diâmetro. Nota-se um aumento bem menos considerável. Finalmente, nesse último caso, o parâmetro variado foi a espessura. Os gráficos indicam o aumento das frequências naturais. Colocando, portanto, os parâmetros em ordem decrescente de influência, ficaríamos com profundidade maior que espessura, maior que diâmetro. Resumindo o que foi falado até agora, vale destacar que todos os parâmetros variados contribuem para o aumento da rigidez e das frequências naturais, enquanto, para a tensão máxima, os parâmetros reduzem esses valores. Em termos de influência, a profundidade tem uma influência maior do que a espessura, que tem uma influência maior do que o diâmetro. Em relação ao comportamento das frequências associadas aos modos, podemos concluir que o modelo sem nervura tem tanto os modos de deflexão quanto de torção aumentados linearmente, quando variamos a espessura. Já para o modelo com nervura, os modos de deflexão aumentam linearmente, porém os modos torsionais permanecem praticamente constantes. Em termos de resultados relativos, comparados ao modelo base, o modelo com nervura proporcionou um aumento de rigidez em 300% e uma redução de tensão em 8%. Do ponto de vista de aplicação, frequências naturais maiores permitem-se trabalhar com níveis de excitações maiores, gerados, por exemplo, por máquinas rotativas, compressores e etc. Obrigado pela atenção e até a próxima.